Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio das técnicas para o seu negócio de buquê. Aqui nós discutimos as diferentes formas de apresentar o seu produto, ou seja, como atrair a atenção de diferentes tipos de clientes para o seu negócio de buquê. Eu sou a Viviane Jacobi e o tema de hoje é como conservar seu estoque de flores e aumentar o lucro no seu negócio de buquê. Afinal, o que é a conservação de flores? Agora eu quero te convidar ao seguinte: no Facebook e no YouTube, o compartilhamento da tela, tá? Então eu coloco alguns tópicos e aí talvez se vocês quiserem trabalhar com um negócio de buquês, seria interessante vocês entrarem ali e aí que vocês conseguem anotar o que seria interessante para vocês, alguns pontos, tá? Nós vamos conversar hoje sobre a conservação das flores, porque muitas pessoas, na maioria das floriculturas, tá, que trabalham com flores de corte, que é o nosso negócio, que é o meu negócio e é o teu negócio, se tu tem essa aspiração de fazer um negócio de buquês bem rentável, tá? O maior problema que a gente encontra na floricultura é botar fora a flor de corte, tá? E o que acontece? O que acontece é nada mais, nada menos do que temperatura da flor de corte, certo? Então hoje o que a gente vai conversar aqui é justamente a forma de conservação dessas flores, tá? Por quê? O que acontece? Se vocês fizerem o manejo adequado dessas flores, desde o primeiro dia até a utilização dessas flores, vocês vão perder menos flores. E com isso, vai aumentar o lucro do teu negócio, certo? Então, aqui eu vou dividir com vocês algumas coisas, alguns passo a passo que eu faço na floricultura e aí faz com que tu também tenha essa possibilidade de aumentar o teu lucro no teu negócio de buquê. Beleza? Então eu te convido para assistir, se tu quiser anotar, o pessoal que está no Instagram, se quiser anotar, vai para o YouTube, lá para o meu canal, que é Viviane Jacobi, ou para o Facebook, Viviane Jacobi também, e aí tu vai poder ter esse share aqui, esse compartilhamento da tela, onde a gente vai fazer as anotações, ok? Fiquem bem à vontade. Se quiserem ficar aqui comigo no Instagram, são bem-vindos também. O que acontece aqui então? Afinal, o que é a conservação das flores? A gente já conversou que seria, então, dobrar. A gente consegue, com o manejo correto da conservação das flores, a gente consegue até mesmo dobrar o tempo de vida útil. O tempo de vida útil, sim. Não pensa que eu tô louca, não. A gente consegue dobrar o tempo de vida útil da flor para que a gente consiga fazer buquês por períodos muito mais prolongados do que se tu não cuidar dessa conservação, certo? Então vamos lá. O que eu não quero falar contigo sobre o que não é conservar as flores. Mesmo que eu tenha dito para ti que talvez com a conservação das flores tu consiga chegar ao dobro do tempo de utilização dessas flores, de forma alguma eu estou querendo te dizer que tu vai aumentar o período de utilização dela de uma forma que tu vai começar a utilizar ela feia, de forma alguma, certo? Então o que acontece? Muitas pessoas vêm aqui, muitos clientes chegam aqui para me pedir buquês de flores ou arranjos e tal, e me dizem que compraram algum arranjo ou algum buquê de flores velhas em alguma floricultura. Poxa, isso nunca, nunca, nunca na tua vida, nunca no teu negócio de buquê faça isso. Tu nunca pode. É melhor tu dizer, eu não tenho flores para fazer. Várias vezes isso já me aconteceu. Olha, eu não tenho flores, tá? Porque eu jamais venderia uma flor que eu não compraria. Eu me sentiria mal em oferecer para o meu cliente uma flor em que ele olhe, poxa, essa flor não tenho como comprar, tá? Então, assim,
Isso não é fazer a conservação de flores, tá? Nós não estamos falando sobre esse tipo de conservação de flores aqui, que seria alongar o tempo de vida para que tu consiga utilizar as flores já depois do prazo dela, tá? Então, assim, o que eu vejo como os maiores benefícios de conservação das flores por mais tempo, tá? Como que funciona o dia a dia da floricultura? No mínimo, tu vai precisar, quando tu abre o teu negócio de buquê, o mínimo que tu vai precisar conversar e acordar com os fornecedores é uma vez a semana tu receba flores frescas, no mínimo, tá? Depois que tu entrar no processo de começa a compra a flor, faz o buquê, faz a tua venda e entrega, e tu já começa a fazer nesse meio tempo outras vendas, tu vai ver que tu vai precisar ter outros fornecedores que te entregariam flores ou que tu busque em alguma cidade próxima ou algum outro bairro flores frescas para as tuas próximas vendas, porque a venda ela começa a girar de uma forma em que tu olhou o teu freezer, tenho ela, negocia. Tu já sabe o dia que tu vai receber e aí tu já começa a fazer a venda para a semana que vem, já começa a aumentar a venda, a encomenda com o teu fornecedor, tá? Mas muitas vezes aparecem vendas maiores do que tu tem em estoque a flor e tu consegue contar com um segundo ou um terceiro fornecedor, tá? Eu trabalho muito assim, eu tenho vários fornecedores, que eu tenho um fornecedor principal, onde todos os meus pedidos fixos, anuais, ou entra um pedido aqui para a semana que vem, eu já ligo para ele, faço a encomenda, já chega certo naquele dia da semana. Porém, tem alguns outros segundos e terceiros fornecedores que eu posso ter essa válvula de escape de tipo, olha, faltou aqui, ou não tem, ou aquele fornecedor não tem, tu consegue. E assim gira uma cadeia, porque é uma cadeia muito grande essa nossa cadeia das flores, tá? Vocês que não estão nesse meio há tanto tempo, ou que estão entrando agora nesse meio de negócio de buquê, saiba que sim, é um mercado muito crescente, tem crescido muito ano a ano e muitas pessoas estão entrando em várias áreas, inclusive o fornecimento de flores, tá? Tem sido muito, muito bom mesmo, tá? Então, assim, sabendo que tu vai receber as flores semanalmente, tu precisa saber que o teu pedido de flores vai te durar até a próxima entrega, né? Vamos dizer que tu está recebendo flores uma vez por semana no início. Então, aquelas flores que tu recebe hoje, vamos dizer que na terça-feira tu vai receber flores. Tu tem que receber as tuas flores nessa terça e saber que o teu estoque precisa chegar na outra terça. Como que tu vai manter isso, né? É, com, é, como tu vai manter essas flores é a nossa questão, tá? É exatamente sobre isso que a gente está conversando. Como que tu vai fazer para que as tuas flores durem até a semana que vem, tá? O que acontece? Tu consegue, um dos maiores benefícios que a gente vai ter com a conservação de flores é o teu lucro, porque se tu não coloca a flor fora, o teu lucro aumenta, né? E tu conseguindo manter as flores até a próxima semana, tu consegue garantir que todos os pedidos que entrarem, tu vai ter flores saudáveis à venda. Ou seja, tu vai estar lucrando dia a dia com aquelas flores, né? Tu vai estar vendendo, certo? Então, esses benefícios são ótimos com relação à conservação. Aí o pessoal pergunta para mim, certo, mas qual é o melhor momento para eu iniciar esse cuidado com as flores? E eu te digo, o melhor momento para tu iniciar o cuidado com as flores é um dia antes do recebimento das flores, tá? Um dia antes do recebimento, tu precisa ter a tua listagem do que tu vai receber no dia seguinte. Então, à medida que o tempo vai passando e tu vai te habituando com o volume que vem, por exemplo, eu vou pedir 10 maços de rosa,
5 maços de mosquitinho, 20 maços de astroméria. Então eu sei, à medida que o tempo vai passando, tu vai te habituando com aquele dia a dia, tu já vai saber a quantidade de espaço físico que tu precisa para aquele pedido que tu fez, o pedido que tu vai receber amanhã, certo? Então eu já vou separar os baldes, separar os coxos, a gente chama de coxo, tá? Os que vêm do Veio Alhambra são os coxos, é tipo uns baldes elevados, onde as hastes ficam, a parte da flor fica presa ali em cima, não cai, não fica bamba, tá? São coxos na floricultura. E tu já vai deixar, então, os baldes limpos, é, a quantidade de baldes que tu vai precisar, tá? O espaçamento do teu freezer, tudo limpo, tudo organizado, porque no dia seguinte, quando chegam as flores, aí o trabalho é bem árduo, bem grande, tá? No dia que a gente recebe flores, é um dia que, tipo, aquele período, eu sempre recebo flores, o meu volume maior de flores eu recebo nas quartas-feiras pela manhã. Então, quarta-feira pela manhã é um período onde a gente arruma as flores, tá? Nossos clientes já sabem que esse é o dia de organização de flores, tá? Então, aí é o seguinte, como que tu acha que eu descobri que o melhor é deixar tudo organizado? A gente descobre, às vezes a gente passa por algumas situações que fazem com que a gente aprenda da pior forma possível, né? Eu sempre digo que a dor, ela ensina mais do que o amor, né? Então, o que acontece? Eu tive uma vez, num caso, uma noiva resolveu fazer o casamento dela e ela já é nossa cliente aqui, já é uma cliente de anos, querida, continua sendo nossa cliente, tá? Mas nós tivemos um problema. Ela resolveu fazer o casamento dela no festejar junto com a festa de Réveillon. E eu tenho muitas entregas de flores no Réveillon, tá? Então, tem alguns períodos onde eu tenho muito volume de flores, eu preciso utilizar algumas geladeiras e freezer e tal, que não é o meu dia a dia utilizar, tá? E nesse ano do casamento dela, foi um desses, né? Eu tinha recebido muitas flores para o Réveillon e, inclusive, as flores para o casamento dela, e ela queria fazer o buquê de copos de leite, tá? Quem trabalha com copo de leite sabe que o copo de leite, ele é sensível, ele é uma flor onde se tu encosta de uma na outra, ela quebra, ela machuca, né? Já não fica tão apresentável e tal. E o pior de tudo, no meu caso, foi que ela é bem sensível com relação à temperatura. E o que, que a gente está conversando aqui? Temperatura, o armazenamento, a conservação, tá? Foi que eu tive que colocar, então, as flores, os copos de leite dessa minha cliente querida numa geladeira que não era o meu hábito colocar. Então, o que acontece? Coloquei, verifiquei a temperatura, estava tudo ok. É, No dia seguinte, quando ela chegou para buscar os copos de leite, eu cheguei na geladeira e adivinha? A geladeira estava bem abaixo a temperatura do que eu estava esperando que ela chegasse. O copo de leite, algumas, né? Não todas, claro, algumas é, congelaram, algumas flores congelaram, e aí não tem o que fazer. Depois que a temperatura chegar num ponto onde é muito abaixo e a flor congelar, ela queima, ela queima. Então, o que acontece? O buquê, que era farto de copo de leite, ficaram faltando realmente alguns copos de leite. Então, não tinha o volume suficiente. E para essas festas, não tem, os fornecedores não vêm em épocas de feriado, assim. Então, a gente tem que estar sempre programado anteriormente para tudo correr bem, né? Nesse caso, não correu. A minha sorte é que eu tinha um grande volume de flores e aí eu consegui colocar flores no lugar. A gente conseguiu colocar, além dos copos de leite, lírios brancos, mais mosquitinhos, astromérias, tudo que tinha de branco, eu consegui colocar no lugar, porque uma das coisas que sim, a gente precisa arcar, mesmo com perda nesse caso, mas a gente precisa arcar sempre com o esperado do cliente, né? Se a gente fez um acordo comercial com o cliente, tu precisa ter a responsabilidade de não deixar o cliente numa situação complicada, né?
Mas o que aconteceu nessa situação complicada, mas enfim, a gente conseguiu solucionar, é que eu aprendi que eu nunca mais utilizei nenhuma geladeira onde eu não coloco um termômetro sempre que eu ligo ela, que eu vou precisar, ó, teve acidente no freezer que eu uso dia a dia, que eu já sei o comportamento dele, eu já sei o barulho, se ele fizer um barulho diferente, eu sei que ele está com alguma diferença, eu preciso prestar atenção, né? A gente conhece as manhas das ferramentas que a gente usa e a gente sim precisa ter esse contato diário para que sim a gente aprenda esse tipo de coisa, tá? Mas nesse caso, quando eu preciso colocar um excedente de flores em alguma geladeira que eu não tenho a manha, vamos dizer assim, não, né? Eu já coloco um termômetro e eu controlo bem a temperatura dele de hora em hora até chegar o momento de fechar a loja, que eu já tenha cuidado de hora em hora como que está o andamento daquela temperatura. Consigo ajustar a temperatura para que eu possa ir para casa descansada, né? Sem me preocupar com o dia seguinte, certo? Então, a questão é por onde começar a conservação? A gente já conversou aqui sobre o dia antes, certo? O dia antes é sim muito importante, tá? Eu sempre sugiro que vocês deixem então tudo limpo, tudo organizado pela quantidade de volume que tu vai receber de flores já pré-agendadas com o teu fornecedor, aquele volume que tu tenha então os baldes e coxos e vasilhas, enfim, onde tu tiver o hábito de conservar essas tuas flores, tu vai usar já lixo separado e organizado, tá? O que eu sempre indico, pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias, tu precisa tirar todos aqueles coxos de dentro do teu freezer, do dentro da tua geladeira e limpar toda a tua geladeira, todas as paredes, se tu usa algum isopor de vedação para o caso de não encostar suas flores na parede, tirar, remover aqueles isopores, tá? Limpa tudo, passa eu uso a água sanitária 10%, tá? Diluo sempre uma dose de água sanitária para 10 de água, num pano, esponja, limpo tudo, a gente desinfeta tudo, todas as paredes, tiro os vidros dos freezers, que eu tenho freezer horizontal, com tampa de vidro, tipo aqueles freezer de sorvete, né? Então a gente remove isso, limpa todas as frestas, porque as bactérias que existem, que soltam chamam de teor de etileno quando as flores e as frutas elas soltam quando vai se decompondo, depois que tira da mãe, né? Depois que tu cortar a haste, começa a liberar o etileno, que é o processo de apodrecimento, né? Das flores. Então, quanto mais baixo tu conseguir manter esse teor de etileno, mais lento vai ser o processo de envelhecimento dessas flores, tá? E as bactérias fazem com que isso aumente, tá? Aumente a velocidade de apodrecimento das tuas flores, tá? Então, se tu tirar com essa água sanitária, tu diminui essas bactérias que ficam se criando em alguma folhinha que caiu, um funguinho que se instalou, um limo ali que tu nem percebeu, tá? Então a água tu sai, vai, passa mesmo, sabãozinho, escovinha de dente, escovinha de banheiro, esponja de louça, dá o teu pulo, dá o teu jeito, mas lava, tá? Vai ficar branco, tu vai ficar super orgulhosa, vai ficar tudo lindo e pronto para seca tudo, passa pano seco, limpo, deixa certinho, quando tu olhar tu vai ficar sou boa mesmo, hein? Tá limpinho, tá? E aí tu começa a repor tudo aquilo de novo, os baldes limpos, os baldes com água limpa, com água nova, tá? Repõe ali dentro, tá pronto para receber as suas flores. Beleza. Como que tu vai fazer a limpeza dessas flores, tá? Todas as hastes, tu vai abrir os maços, tá? Os maços que eu já tenho vendido
pré-agendados com algumas clientes para entrega de maço fechado, aquele maço eu não abro, tá? Então, aquele maço eu deixo fechado, tiro as folhas que são de baixo ali, onde pode talvez encostar na água. Eu não deixo nunca, jamais deixa folha encostar na tua água, tá? Ela fede, ela apodrece, se ela encostar, aumenta muito a velocidade de apodrecimento da água, tá? Daquela folha que encostar. Então, nada, jamais tu vai deixar encostar na água a folha, tá? Então, o que acontece? Normalmente, então, a gente faz, eu abro os maços, a gente limpa todas as hastes, tira todas as folhas, lava os caules, onde a gente tirou as folhas, lava, corta um pedacinho, 2 centímetros da haste e recoloca nesses baldes e nesses coxos já com a água pronta e limpa dentro do teu freezer limpo e higienizado, tá? A maioria das hastes a gente corta enviesado, tá? A gente não corta assim, a gente corta assim, um pouquinho mais acima, porque essa inclinação faz com que aumente o espaço que tem de absorção da água, tá? Então a planta, sempre que tu tirou a haste da água, sempre antes de tu colocar, nem que tu tenha tirado só para mostrar para alguém, ou para dar uma cheirada, ou para dar uma olhada, mostrou, olhou, olha essa cor que eu tenho de rosa. Antes de tu repor, tu já pega o teu podão ou o teu alicate, dá mais uma podinha e aí sim coloca na água, tá? Sempre que tu tirou da água, ela cria uma bolha, ela já resseca um pouquinho e ela absorve menos água naquela haste. O objetivo é sempre deixar prontinho para ela absorver mais água. Quanto mais água aquela planta absorver, maior é a durabilidade dela. E a gente está aqui conversando justamente sobre a conservação dessas flores para aumentar o teu lucro, tá? O que acontece? Tirou todas as folhas das hastes, tirou todas não, algumas tu vai deixar, algumas todas as folhas que encostariam na água, tá? Vamos deixar isso bem claro. Cortou, coloca. Quando tu for colocar essas flores dentro do teu freezer, eu sempre te indico para separa um balde só com rosas, um balde só com astroemérias, um balde só com mosquitinhos, tá? Quanto mais separado tu deixar, não só pela organização, que fica bem mais prático de tu encontrar visualmente quando as coisas estão bem organizadas, tá? Separadas dentro do teu freezer, mas porque eu tenho a impressão, e já conversei com vários floristas a respeito disso, e nós constatamos que sim, que diminui a perda de flores quando elas estão separadas por tipos, tá? Algumas pessoas, eu não utilizo conservantes dentro dos meus freezer, tá? Mas várias pessoas utilizam. E sim, quando a gente faz algum arranjo, algum buquê, e ele vai em vaso, quando ele for em vaso para a casa do cliente, sim, é realmente ideal colocar um pouco de conservante, tá? Esses conservantes, eles já são bem estudados. As empresas que fazem conservantes são bem sérias, as empresas que tem aqui no Brasil. As de fora, acredito que sim também. A gente usa uns conservantes super bons que já tem aqui no Brasil, tá? Eles são bem completos e eles têm esses a sacarose, os biocidas e os acidificantes, tá? Isso faz com que baixe esse teor de etileno, que é o que aumenta o apodrecimento das flores, certo? E aí aqui eu tenho ainda organizado por tipo de flores que a gente já conversou, e sim, eu indico muito que a gente separe sempre as flores tipo em potes separados, certo? Aí algumas pessoas me perguntam, já que está começando e eu estou aqui explicando para vocês que querem iniciar um negócio de buquês, tá? Como eu vou fazer o início do meu negócio de buquê, já que eu não tenho um freezer, certo? Então, o que eu sugiro? Tu sempre vai ter baldes e vasilhas
disponíveis para tu para saciar o teu pedido inicial, certo? Inicia devagar, não começa colocando uma fortuna em flores, porque tu pode colocar essa fortuna no lixo daqui 1 ou 2 semanas, certo? Então tu compra sempre um início, tu vai começando com pouco, vende aquele pouco, anota o que tu vendeu, anota o que faltou, para daí tu organizar o teu pedido para a próxima semana, talvez aumenta um pouquinho, uns 5, 10% a quantidade, e vai aumentando passo a passo para que se por acaso der alguma coisa ruim, tu não tenha uma perda tão grande e que tu possa continuar com esse teu projeto de negócio de buquê, certo? Um negócio de buquê ele é bem rentável e esses pequenos detalhes fazem com que a gente sobre bem mais dinheiro no final do mês, tá? Então, tu tenha à tua disposição baldes e vasilhas adequadas para essa quantidade que tu for comprar, tá? Tu sempre vai trocar a água, pelo menos, ouça bem, no mínimo, a cada 2 dias. Precisa ser trocado a cada 2 dias a tua água para a conservação adequada das tuas flores, tá? Eu sugiro, porque daí tu não vai estar com essas flores dentro do freezer, né? Enquanto eu estou dentro do freezer, eu troco somente uma vez a semana a água no freezer. Eu tiro tudo, limpo tudo, como a gente já havia conversado anteriormente, limpo tudo, desinfeto, troco todas as águas, recoloco e coloco todas as flores novamente, tá? As flores que chegam durante a semana, eu reponho naquela água, mas todas as terças-feiras a gente limpa todas esses utensílios e baldes que a gente vai utilizar aqui, porque o volume grande de flores eu recebo nas quartas-feiras pela manhã, tá bom? Então, assim, já que tu não tem o freezer, eu te sugiro que para manter essa água refrigerada, tu coloque uma vez ao dia. Veja bem, uma vez ao dia, coloca água gelada nesse teu balde ou gelo, para que a temperatura, tu consiga manter a tua temperatura baixa todos os dias, certo? A minha indicação é não deixa passar a temperatura dessa água de 10 graus, tá? Fazendo isso, mantendo tua água gelada, tu pode fazer também isso tudo com as folhas. Muitas pessoas deixam as folhas em lugares diferenciados, tá? Mas as folhas elas têm a durabilidade maior do que as flores, tá? Porém, elas estragam sim, e as flores elas são muito utilizadas. Hoje a gente tem feito muitos buquês com bastante verde, bastante variedade de flores, de folhas, aliás. Tá? Tem folhas muito legais no mercado hoje. E sim, elas precisam de uma atenção, elas são meio excluídas dos freezers, mas sim, eu utilizo sim a água trocando a cada 2 dias nas folhas. Eu mantenho sempre, eu abro o maço das folhas, tiro o que eu vou usar, limpo as folhas para que não encoste nenhuma folha na minha água para ficar armazenada. Amarro novamente o que sobrou da água, tá? E recoloco nessa água limpa, certo? Assim, fazendo esse passo a passo, tu vai ver como tu vai aumentar muito a conservação das tuas flores, tá? Com isso, tu vai ter bastante aumento do teu lucro no teu negócio de buquês, tá bom? Então, assim, eu não quero que vocês fiquem com a cabeça muito cheia de informações, tá? Para um dia só. Então, eu vou fazer aqui um review do que a gente já aprendeu hoje, tá? E vou deixar vocês irem lá limpar as flores de vocês, tá bom? Então, nessa live, a gente conversou como aumentar o lucro, sendo que o ponto principal de hoje seria a conservação do seu estoque de flores, tá bom? Então, a conservação faz com que a gente viu com que aumente a vida útil das tuas flores por
o dobro do tempo do que tu tinha se tu ficar com a água suja, se tu fizer tudo o que a gente não conversou aqui, tá bom? O que não significa a conservação de flores, então, a gente viu que jamais, de forma alguma, utilize flores que tu não compraria. Eu não quero dizer de forma alguma que a conservação, o aumento da vida útil das tuas flores seriam utilizar ela no final da vida, de forma alguma, tá? Tu tem que mandar para o teu cliente, para que o teu cliente volte as flores que elas ainda vão chegar na casa e ainda vão ter uma durabilidade longa, certo? Então, quais são os maiores benefícios de conservar as flores? São que tu vai conseguir ter esse período, vai conseguir ter uma noção da quantidade de flores que tu vai precisar da semana, né? As tuas flores vão durar essa semana inteira. Tu vai conseguir, então, fazer essa venda semanal para os teus clientes, tu vai conseguir ter as flores, né, para manter os teus buquês toda semana, né, e isso faz com que aumente o teu lucro, principalmente porque tu não vai colocar flores fora, né, aumentando a tua conservação, certo? Então, agora eu só tô dando review do que a gente já viu nessa live, tá bom? E qual é o melhor momento, então, para iniciar o cuidado? A gente conversou que o melhor momento para iniciar o cuidado da conservação, o que eu te indico começa o dia anterior. Limpa todos os baldes, limpa todo o freezer, limpa todos os coxos, troca as águas e aí sim, recebendo as flores no dia seguinte, tu já vai estar com todo esse primeiro passo pronto, porque quando tu recebe bastante volume de flores, tu tem bastante afazeres do que aí tu for começar a lavar balde, certo? Já deixa tudo organizado pelo volume que tu já fez a encomenda, a tua encomenda grande, tu já vai ter uma noção da quantidade de espaço físico que tu vai precisar. E aí tu organiza os teus baldes, beleza? Aí eu contei para vocês aquele caso das minhas flores da minha noiva, que eu não medi a temperatura adequadamente da minha geladeira, que eu não tinha o hábito de usar, e eu estraguei um pouco as flores de uma noiva, lembra? Contei aqui, tá? Depois, se tu não sabe, se tu não participou, tu dá uma olhadinha na live que vai ficar salva aí, tá? E o pessoal do Instagram, então eu convidei para vocês assistirem lá no YouTube e no Facebook, porque ali eu estou compartilhando a tela e aí fica mais fácil de anotações. Tem gente que eu, por exemplo, sou uma que eu gosto de anotar as coisas porque ficam mais bem guardadas aqui na minha cabeça. E aí, por onde a gente começa, então, é sempre esse espaço físico sempre bem limpo para receber essa quantidade de flores. O freezer, eu te indico limpar no mínimo uma vez ao mês a parte do freezer. Não estou falando dos baldes e das vasilhas, que sim, essas precisam ser limpas semanalmente, bem limpas e desinfetadas com uma água sanitária em 10%, é o que eu utilizo aqui, tá? E a cada 2 dias, se tu não tiver freezer ainda, a cada 2 dias tu troca toda a água dessas vasilhas, tá? Mas quem tiver freezer, eu, por exemplo, faço a troca da água dos meus baldes que estão dentro do freezer uma vez a semana, tá? Aí eu limpo tudo, tiro, limpo essas vasilhas com essa água essa água sanitária em 10%, e aí eu coloco água limpa e recoloco no meu freezer para o meu volume novamente das flores da semana, tá? O ideal da temperatura do freezer é abaixo de 10 graus, tá? Tem algumas. A Universidade Federal de Santa Maria ela fez uma pesquisa e ela fez um estudo que depende das regiões de produção das flores, elas gostam e aguentam temperaturas diferentes de uma região para outra, tá? Então, o que acontece, por exemplo, só para vocês terem uma noção aqui do que foi estudado, é que as flores, por exemplo, de regiões temperadas, elas aguentam temperaturas, elas se conservam melhor dizendo, em temperaturas bem baixas, por exemplo, de 0 a 1 grau. Eu acho isso bem baixo, tá? As de regiões subtropicais, elas são entre 5 e 7 graus.
E as de regiões tropicais, elas são de 12 a 15 graus, tá? Então, o que acontece? Eu, no meu freezer, eu mantenho entre. Para mim, o ideal do meu freezer, a conservação, é entre 5 e 7 graus de temperatura para aumentar a conservação das flores, tá? Mas quando eu estou utilizando, abrindo, quando eu estou com volume de buquês muito alto e a gente abre e fecha, a temperatura sobe, com certeza, né? Porém, quando ela chega acima de 10 graus, eu começo a prestar mais atenção, porque, tipo, tenho que fechar tudo, tiro o que eu vou usar, fecho tudo, deixo ali para ela baixar a temperatura, porque eu gosto desse armazenar, de armazenar elas entre 5 e 7 graus. Eu tenho uma resposta melhor de armazenamento, tá bom? E então, assim, é indicado sim a utilização de conservantes. Eu te indico mais o conservante já pronto, tá? Esses conservantes vendidos especiais, já industrializados para utilizar, porque essas misturas que a gente vê na internet, que várias pessoas perguntam, de aspirina, de botar limão, desse tipo de coisa, eu acho complicado porque acaba se tu não colocar a dose bem certinha em alguns estudos que talvez revelem, eu não sei, porque eu realmente nunca pesquisei sobre essas experiências, mas o que acontece é que pode te dar o efeito contrário e aí tu perder muito mais flores do que tu perderia se tu não tivesse usado nada e sim simplesmente só água. Então, se tu não tiver um conservante industrializado pronto, porque eles já vêm com as medidas certas de sacarose, dos biocidas, dos acidificantes, para baixar os teores de etileno, que são o que fazem com que as flores apodreçam mais rápido. Então, se não for para usar esses industrializados, eu te aconselho a utilizar somente água, certo? E sempre tenta organizar as tuas vasilhas, os teus baldes, os teus coxos por tipos de flores. Separa os tipos de flores em baldes diferentes, tá? A gente já constatou, nós floristas conversando, já constatamos que sim, aumenta a conservação, aumenta o tempo de conservação das flores quando a gente tira a mistura de flores, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Pode deixar contato no Instagram, no YouTube ou no Facebook, que eu ajudo vocês com qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada, até a próxima live.